Inicialmente, eu quero parabenizar o nobre vereador Vane. Realmente uma notícia muito boa, uma excelente notícia. E Vossa Excelência está realmente fazendo um trabalho em prol da comunidade, um trabalho positivo, um trabalho que vai trazer benefício para toda a comunidade. Continue assim, porque a comunidade vai saber recompensar o senhor. Parabéns. Senhor vereador Lucas Santos, presidente em exercício desta casa. Senhores vereadores, nobres colegas, senhores colaboradores desta casa, senhores e senhoras que estão nos assistindo pelo canal oficial da Câmara. Hoje é com grande orgulho que me dirijo aos senhores para fazer este pronunciamento, comemorando os 74 anos de fundação do nosso importante Centro de Aprendizado e Cultura, denominado SEDAG, Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves. Como eu, a grande maioria de palmeirenses e não palmeirenses que aqui residem foram alunos desta gloriosa instituição de ensino. Aqui nós tivemos não só a base da educação acadêmica, mas a complementação da nossa formação, da postura, do caráter e da convivência social, complementando a nossa educação básica de família e religião. Lembro com muitas saudades aquele tempo de infância e juventude que de uma forma indelével marcou as nossas vidas. A descoberta de coisas novas, a descoberta do ensino, enfim, o nosso passaporte para uma vida adulta. Devemos sim, com muito ênfase, agradecer a todos esses atores que de uma ou de outra forma tornaram isso uma realidade e nos deram este presente, que nos ensinou, que nos formou, que nos transformou em pessoas com conhecimento, com educação, com uma formação sólida. Nos transformou em pessoas produtivas e úteis socialmente. A seguir, faço a apresentação de um pequeno resumo de como surgiu esta imprescindível escola para a formação de nossas crianças e jovens e de como pessoas importantíssimas da nossa sociedade, naquela época difícil, foram verdadeiros heróis ao transformarem seus sonhos em realidade. Parte da matéria que segue me foi gentilmente fornecida pela minha confreira no Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira, Vera de Oliveira Maier, matéria essa extraída da coletânea de Memórias de Palmeira, produzida pela professora Teresa Vansovich Maier, no volume número 2. Tudo começou de uma ideia muito simples, mas muito lógica. Somente uns poucos filhos de pessoas mais abastadas de Palmeira tinham condições de mandar seus filhos a estudar em Curitiba ou Ponta Grossa. Palmeira só possuía um grupo, o Jesuíno Marcondes, e o Educandário Imaculada Conceição. E para aqueles que dispusessem sem avançar mais em seus estudos, tinham que arcar com boas somas em dinheiro. Por isso, com isso, muitos talentos e inteligências foram condenados à estagnação. Então, por que não se criar um ginásio em Palmeira? A ideia foi lançada pelo Dr. Arimo Regatieri, dentista, e pelo Sr. Marcos Batista Malucelli, ganhando forças e adeptos, até que pelo decreto número 2, de 26 de abril de 1947, foi criado o ginásio municipal. Assinado esse decreto pelo então prefeito interino, Sr. Júlio André Gumi. O ginásio começou a funcionar no mesmo ano, com a realização dos exames de admissão no mês de dezembro, dias 26 e 27, no prédio do Grupo Escolar Conselheiro Jesuíno Marcondes, e inteiramente subsidiado pela Prefeitura Municipal. Eu repasso aqui a visão deste prefeito, que era uma pessoa bem conhecida, bem querida, bastante simples, mas naquele momento, naquela condição, ele fez um decreto, talvez até sem condições orçamentárias para bancar isso, de tal forma, prevendo o ensinamento, a educação, a cultura, o crescimento intelectual das nossas crianças, dos nossos jovens. A formação do processo inicial de verificação prévia coube ao Sr. Arthur de Sá Ribeiro, delegado de ensino da Secretaria de Educação e Cultura. Os promotores desse empreendimento contaram com o apoio de Sua Excelência, Sr. Moisés Lupion,
governador do estado, que mais tarde passou a subvencionar o ginásio com o pagamento do seu corpo docente. Do Dr. Gaspar Veloso, secretário de Educação e Cultura, que cedeu o prédio do Grupo Escolar Juscelino Marcondes para o funcionamento em caráter provisório, e onde funcionou até 1952, enquanto se ultimavam os detalhes para a construção do novo prédio. A simples ideia da criação do ginásio e sua efetiva criação não foi o único passo a ser tomado. Havia necessidade que tudo isso tomasse corpo, e outras pessoas, embaladas pelo vigor da decisão, emprestaram o seu empenho com dedicação e amor para efetivar o funcionamento de nosso ginásio. Foi a coletividade, a sociedade que viu uma boa ideia e arregaçou as mangas e solidariamente ajudou que isso viesse concretizar. O senhor João Schede, ex-prefeito, lutou para que o ginásio fosse reconhecido pelo MEC e ganhasse condições de funcionamento, auxiliado que, após inspeção prévia, passo fundamental para o seu reconhecimento, pôde abrir portas para os jovens estudantes de nossa cidade, depois de designado o seu diretor e corpo docente. Não foram poucos os sacrifícios impostos à prefeitura e aos professores no início das atividades do ginásio. Sob a orientação segura do professor Arlindo Bessa Júnior, com professores abnegados, com alunos que haviam feito exames de admissão aqui mesmo e com alguns que estudavam fora da nossa cidade e que voltaram, assim começou a viver o ginásio, os seus primeiros tempos, provando que aquela simples ideia era realmente uma ideia maravilhosa, uma grande ideia. Essa ideia, então, materializou-se com a edição do Decreto de Criação. Decreto de Criação número 2, de 26 de abril de 1947. O prefeito municipal de Palmeira, Estado do Paraná, usando as suas instruções que confere o artigo 12, número 1 do Decreto Federal 1202, de 1939, decreta. Artigo 1º. Fica criado nesta cidade o Ginásio Municipal de Palmeira, a fim de superintender o ensino secundário nesta zona. Revogam-se as disposições em contrário. Foi assinado pelo prefeito Júlio André Gomi e como escrivão o senhor Venceslau Zapp, que muitos de nós conheceram aqui em Palmeira. Posteriormente, o decreto número 4, o prefeito faz uma doação para o ginásio de uma área de 10 mil metros quadrados, localizada na rua Coronel Otônio Ferreira Maciel. Primeiro ano de funcionamento. Com um total de 62 alunos matriculados na primeira e segunda séries, o então Ginásio Municipal de Palmeira iniciava suas atividades em 1948. A segunda série foi formada por alunos transferidos para este estabelecimento. Em 19 de dezembro de 49, o excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná determinou, e foi publicado no Diário Oficial, determinou que passasse a ser ginásio ao patrimônio do Estado. A solenidade que assinou o fato deu-se em 4 de janeiro de 1950, com a presença do professor Jurandir Baggio Mocchio e representante do município, senhor Benjamin Malucelli, e professor Ângelo Macagnani Carazai, na qualidade de representante da direção do ginásio. Sob sugestão da Secretaria de Educação e Cultura, e que para que perpetuasse o nome de Dom Alberto Gonçalves, primeiro paranaense a ser sagrado bispo e primeiro bispo de Ribeirão Preto, palmeirense nato, que se destacou na vida política, na administração e no setor religioso em todo o Brasil, o excelentíssimo governador assinou, em 19 de setembro de 52, o decreto estadual denominando de Ginásio Estadual Dom Alberto Gonçalves, até então Ginásio Estadual de Palmeira. O primeiro batalhador para a criação do ginásio de Palmeira foi o senhor Arimo Regatieri, dentista, inicialmente exercendo sua função em Curitiba e após na nossa cidade. No governo de Moisés Lupion, uma verba foi destinada para a construção de uma escola de alvenaria no lugarejo chamado Diamantina, que antigamente fazia parte do nosso município. Hoje, Angaí, pertencente ao município de Teixeira Soares. Por aconselhamento do senhor João Schede, ilustre cidadão palmeirense, então deputado estadual, foi feita uma permuta da verba supracitada, aplicando-se a mesma na construção inicial do atual colégio. O governo determinou em Diamantina a compra de uma casa pertencente
ao senhor Amadeu Teixeira Pinto, substituindo o plano inicial. Então era prefeito de Palmeiras o senhor Benjamin Malucelli. Em 17 de julho de 50 foi lavrada em cartório a compra de um terreno pertencente ao senhor Pedro de Paulo Teixeira para a construção do então ginásio estadual Dom Alberto Gonçalves. A inauguração do novo prédio foi levada a efeito no ano de 1953, com a presença de inúmeras autoridades, mas infelizmente não foi lavrada a ata de inauguração. As aulas aí tiveram início no mesmo ano. Foi escolhida como padroeira do estabelecimento Nossa Senhora do Bom Conselho. Para mim é uma curiosidade até hoje que eu não sabia desse detalhe. É importante a gente saber dessas origens e o porquê e como já havia uma fé muito forte a vida toda, e naquele tempo também, então foi escolhida uma padroeira para o nosso ginásio aqui, cujo dia é comemorado juntamente com o dia da criação do ginásio, 26 de abril, tendo a sua imagem mais tarde sido afixada em lugar de honra no hall da entrada do prédio. Esta imagem, cópia da original, foi trazida da Itália e doada ao ginásio pelo professor, que foi professor meu também, talvez de alguns dos senhores, Milotti Barone. Tendo em vista o número crescente de jovens palmeirenses que concluíram seu curso ginasial e da necessidade desses mesmos continuarem seus estudos, galgando cada vez mais a escada do saber, sentiram os educadores e dirigentes locais a urgência de implantar em Palmeira mais um curso de grau médio. Os ginasianos que desejassem continuar seus estudos tinham que se dirigir a outras plagas do nosso estado, o que acarretava enormes dispêndios e até mesmo sacrifícios. Em vista de tal necessidade, foi realizado um levantamento dos jovens que desejariam fazer o referido curso e foi encaminhado o pedido de instalação do curso pelo senhor diretor de Cultura em 1969, o qual teve plena aceitação, sendo aprovada a lei que criou o curso científico e passando o ginásio a denominar-se Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves. Concluindo, Palmeira ganhou mais uma etapa no setor educacional, o que permitiu ampliar cada vez mais o cabedal cultural de seus filhos. Isto nos prova, senhores, que sempre devemos pensar e agir de forma a propiciar melhores condições a toda uma coletividade, a toda uma sociedade, o que nós estamos encaminhando agora, inclusive com o exemplo do nobre vereador Vane. O que essas pessoas fizeram por nós lá há mais de 74 anos, hoje estão refletindo positivamente na vida pessoal de muitos cidadãos que não tinham oportunidade então. São pessoas desse quilate que devemos homenagear e reverenciar. São cidadãos e cidadãs que, agindo de uma forma totalmente altruísta, trouxeram o bem-estar e o engrandecimento de uma população. Podemos constatar nesse episódio a existência de idealistas e de apoiadores deste grande projeto, desses grandes projetos que vinham beneficiar toda uma população. E essa exemplar escola continua até os dias de hoje, provendo de conhecimento e cultura inúmeras gerações. Quando constatamos que ela possui um extenso grupo de dedicados professores e professoras, competentes e dinâmicos diretores e diretoras, os quais, enfim, fornecem às nossas crianças e jovens o melhor alimento que eles podem ter, o alimento para a alma, o conhecimento, a cultura, o complemento à sua formação. Nesse momento quero deixar o meu abraço de agradecimento para todo esse contingente de pessoas que, de uma forma incansável e abnegada, esculpem os nossos jovens para preparados a enfrentarem o desafio da vida adulta. Deixo um abraço especial para o atual diretor, Sr. Livingston Garcia, para que continue com a sua competência e eficiência esse trabalho imensurável, que começou há 74 anos por muitas pessoas do bem. O meu respeito e a minha singela homenagem a todos os que idealizaram e realizaram esse sonho, que nos ensinaram, nos educaram e nos transformaram para sermos no que somos hoje. Muito obrigado a todos os senhores.